Boa noite, Cláudio. Faz tempo. É verdade, sim, senhora. Boa noite, Helena. Como estás? Estou bem. Obrigada por perguntares. Antes de perguntar como é que tu estás, eu sei que no episódio anterior referi que ia fazer uma cirurgia e que poderia ficar com a voz um bocadinho diferente, mas acho que não ficou. Nada. Está exatamente igual. É mesmo, portanto, Foi bom. Celebremos isso então. Exato. E não estou a 100%, mas estou a 95%, o que já é bastante bom. Exato. Já é uma boa percentagem nos dias de hoje. É verdade. E foi por isso, também por essas razões relacionadas com férias, também médicas, não é? Que ficámos assim mais afastados. E agora pergunto como é que tu estás. Eu estou bem. Tive aí uma solipampa, foi a minha coisa linchiana. Começo já com a minha coisa linchiana do dia, que foi, tive umas férias espetaculares. Ainda bem. Hospitalizado, internado, Ai. sem saber o que é que tinha e pronto. É assim, foi incrível. Obviamente não foi incrível, quer dizer, tenho também muita pena das pessoas que passam muito tempo no hospital, mas pronto, é por causa disto que também não tenho grandes coisas linchianas. A coisa mais linchiana que tenho foi ter ficado 8 dias deitado sem me poder mexer. Mas está tudo bem, não aconteceu nada de especial, mas pronto, foram indicações do médico e agora já aqui estou fresco e fofo para continuarmos com as nossas gravações. E tu, Helena? É verdade. Linchianismo da semana. Sim, foi um susto, mas ainda bem que estamos aqui. E acho que é outra coisa para celebrar. Exato. A minha coisa linchiana da semana aconteceu ontem. Então, Eu, como muita gente, estou um pouco neurótica com o estado do mundo e as pessoas manifestam-se de maneira diferente. Eu manifesto ao partilhar reels e stories e esse tipo de coisas e pela primeira vez eu fui censurada pelo Instagram. Senti-me tão especial. Como a assim? Sério. Eu, que sou uma espécie de ativista de sofá de direitos humanos, ou seja, sou uma cidadã normal que acredita em democracia, o que eu fiz foi apenas partilhar para uma story de Instagram uma reel que é sobre o filme, tem uma porção do filme They Live, de 1988. Eu não sei o nome em português e estou com curiosidade para ver esse filme porque não conheço, mas é um filme americano, acho que é do Universal Studios, sim. Acho que não, depois fui pesquisar, sim, mas não me lembrei de pesquisar qual é o nome em português. não interessa. O They Live é enredo- um nome em inglês, é isso? Sim, Tá. They Live, eles vivem. O enredo parece que é sobre uma raça alienígena que vem e que possui os líderes mundiais, causando assim péssimas decisões governamentais que fazem com que as pessoas fiquem mais focadas num consumo desenfreado, que não tenham como uma obsessão pela televisão, não é? Acabam por cortar mais com os seus relacionamentos de comunidade, etc. E a cena do filme é quando um dos protagonistas, que são dois, pelo que me parece, encontra uns óculos no chão, está a caminhar pelas ruas, não sei qual é a cidade, mas é aquele ar de cidade com grandes arranha-céus, que vemos em muitos filmes americanos, e depois ele põe-se assim a olhar para as publicidades e diz coisas como, com os óculos postos, aí ele vê a realidade, porque a publicidade diz consome, obedece, e outro tipo de ordens. Pronto, e então o que eu partilhei foi só isso e o Instagram censurou-me. Sim, censurou, disse que o conteúdo era inapropriado. Sério? E eu pensei, se uma pessoa completamente irrelevante como eu, no ponto de vista macro neste país e nesta terra, é alvo deste tipo de coisas, então todos nós temos o nosso quê de importância, não é? Exato. Mas eu já vi este filme, que é Já? fantástico. Já.
Porque eles até têm assim, quando ele mete os óculos também vê a cara das pessoas de outra maneira e tudo, os que foram possuídos. Ok. Os que, estás a ver? Acho que é isto. Yeah. Pois é. Então é assim uma... Eu já vi isto. Parecem uma espécie de esqueletos biónicos. É, eu já vi isto. Isto é um filme muito giro. Olha, é bloqueada pelo Instagram. Mas é um bocado assustador quando pensas que o Instagram bloqueia só por um filme, não é? Exatamente. Então quer dizer, outro tipo de coisas muito mais nocivas, como por exemplo desinformação. Sim. O Instagram até nutre com algoritmos, então um simples filme. Sim. Não tem lógica nem deveria acontecer efetivamente. Pois não. Tempos muito estranhos vivemos. E tão estranhos quanto os últimos episódios do Twin Peaks que temos visto. O que é que aconteceu as últimas vezes? Pois, onde nós ficámos na última vez foi nas asas do amor. Temos Cooper e Annie já fortes como casal. Temos a Audrey e o John Justice Wheeler. Temos também o Ed Hurley a ter abertamente relações extraconjugais com a Norma. E a Norma, pronto, a mesma coisa, porque ela é casada com o Jennings. Ai, como é que agora está-me o Hank Jennings, esse grande criminoso. E a Nadine também com o Mike Nelson, que eu não vou dizer Miguel Nelson, porque eu já sei que esse tipo... Ou melhor, é giro. É giro. Não, é giro. Miguel Nelson é giro. Donna está com dúvidas sobre quem é o seu pai biológico, porque ficou claro que a sua mãe teve uma relação com o Ben Horne em tempos idos. E o cerco que o Windham Earl está a fazer ao nosso Dale Cooper está a apertar e tem envolvido ele aparecer com disfarces a Donna, a Shelley e a Audrey. O seu último golpe foi deixar uma peça de xadrez gigante feita em papier-mâché com um rapaz metaleiro morto lá dentro e uma nota a dizer: para a próxima vai ser alguém que conheces. E nós vamos agora tratar dos episódios 20 e 21. Exatamente, 20 e 21, que se chamam O Caminho para a Loja Negra e Miss Twin Peaks, respectivamente. E nós vamos começar a saga onde acabámos no último episódio, na cena do último crime de Windham Earl. Os agentes da autoridade retiram o corpo da vítima do coreto, porque aquela peça de xadrez está dentro de um coreto, e ficamos a saber, através do amigo dele, que é entrevistado, que a vítima chama-se Rusty Tomasky. O agente Cooper e o sheriff Truman estão a interrogá-lo e, apesar da juventude e do estilo mais metaleiro também, consegui reconhecer que o ator é o falecido Willie Garson, conhecido por interpretar a personagem Stanford Blatch no Sexy a Cidade. E essa personagem ele é o estereotipado melhor amigo gay da Carrie Bradshaw. E mesmo aqui, a relação que ele mostra com o amigo metaleiro mostra uma relação ligeiramente homossexual. Eu tenho a dizer que quando ele começa a chorar, quando ele fala sobre o amigo, nós íamos nos mudar para Nova York, eu não sou da banda, eu sou um groupie. Ou seja, vi ali toda uma relação maior do que uma simples amizade. Para além disso, esta cena fez um bocado de confusão, porque nós vemos os polícias a retirarem o corpo, mas por que raios é que eles estão a carregar a peça de xadrez na totalidade? Aquilo, como tu disseste, é feito de papel mâché. Eles podiam abrir e tirar o corpo. Não. Eles carregam o corpo fechado dentro da peça e carregam-no de uma maneira ligeiramente cómica, devo admitir. É possível, mas acho que os meus conhecimentos forenses não evoluíram ao ponto para te poder dar uma justificação pelo qual eles o fazem. Sim, talvez para não perturbar ali a cena do crime, talvez... Não sei, é a única coisa que... Eles metem a peça total dentro de um carro, com o corpo lá dentro. Pois,
Não sei, é porque podia ser que o corpo estivesse lá dentro desfeito, não é? E então mais valia depois abrir aquilo num sítio onde depois Não é aquilo a não fosse onda do Windham contaminado. Earl. Talvez. O Windham Earl não desfaz corpos. Pois, mas ainda não se sabia para todos os efeitos. Sabia, esta é uma peça de xadrez. Sim. Peça de xadrez é logo muito clara. Mas Aliás, segundo até a o lei- papel, até o próprio papelinho, a próxima vez é alguém que tu conheces, sabes quem é que foi. Sim, verdade, verdade. Mas continuando. Ele conta a Cooper e Truman que estava de passagem com a sua banda e que o Rusty se foi embora com um homem que lhe ofereceu cerveja. Acho que concordo contigo, Cláudia. Então, quer dizer, parece um homem mais velho. Se calhar o dito Rusty tinha ali um Darichos. ideia de fetiche. Talvez. Sim. Depois de averiguar que Windham Earl nem sequer deixou a sua jogada assinalada no tabuleiro de xadrez, Cooper assume que ele está a jogar fora do tabuleiro. Entretanto, o agente Cooper toma as rédeas de convocar as 3 donzelas que receberam as mensagens do Windham Earl. E por isso, Donna é convocada enquanto está nas suas investigações sobre se Ben Horne será o seu pai, e mais para a frente falaremos disso. Audrey, após logo ter regressado de uma viagem de trabalho a Seattle, quando o subxerife Hawk a intercepta no lobby do hotel The Great Northern, portanto, é aí que ela será encaminhada. Depois, Shelley, que é interrompida no restaurante Double R, num momento bastante bonito, no seguimento dos xoxos que o agente Gordon Cole, chefe de Cooper, e interpretado por David Lynch, só para recordar, os xoxos que ele lhe deu nos episódios passados. Basicamente, esse beijo milagroso fez com que Bobby reparasse que andava a portar-se de maneira idiota e que não lhe interessa assim tanto que a Shelley ganhe o concurso de Miss Twin Peaks e que ela é muito importante para ele. Ela mesmo assim vai concorrer. Na esquadra, vemos Major Briggs analisar os desenhos que foram gravados na Gruta da Coruja. E depois ele pede a um estagiário para pesquisar símbolos antigos e ciclos da natureza para arranjarem informação para melhor os entender. Este estagiário é a primeira vez que aparece, tem um aspecto tipo James Dean, com um casaco de cabedal, que é a pessoa que mais sai fora de toda a narrativa neste preciso momento. Nunca se vê uma pessoa com aquele aspecto, com exceção na casa The Book... O Bookhouse Club. No Bookhouse Club, sim. Não. Bookhouse. Sim, Boys. Boys. Ai. Boys of... Pronto, vocês sabem do que é que nós estamos a falar. A casa do livro, não é? Sim. O bar da casa do livro. E este é a primeira vez que aparece este estagiário, sabe-se Deus de onde é que ele vem, com um aspecto muito James Dean. Se bem que o Bobby Briggs também tem um ar meio James Dean. Mas ele agora já começou a usar fatos. Verdade. Agora que trabalha para o... Ben Horne. Dale Cooper e Harry, entretanto, aparecem com o objetivo de discutir as atividades do Windham Earl no projeto Blue Book, com o próprio Major Briggs. Ficamos a saber que quando o foco do projeto, para além da procura de entidades alienígenas no céu, passou a incluir entidades misteriosas na Terra, e sendo que essa fonte seria em Twin Peaks, Windham Earl tornou-se obsessivo e violento e foi expulso do projeto. E eu acho que é neste ponto que podemos fazer uma referência ao livro A História Secreta de Twin Peaks, escrito por Mark Frost e que nos ensina mais sobre a Gruta da Coruja. Que foi lá que, não sei se lembram, que estas gravuras foram encontradas. Aliás, nós vimos uma cena, não no episódio anterior, no outro, em que vês o Windham Earl a ir a essa mesma gruta e a rodar um dos símbolos e a ter uma reação quando se dá essa rotação no símbolo. Exatamente. Na vida real, esta gruta não está em Snoqualmie, que é a cidade do estado de Washington, onde foi filmada grande parte da série. Mas sim, esta gruta faz parte das grutas Bronson, localizadas em Los Angeles. Mas na mitologia de Twin Peaks, a Gruta da Coruja fica na floresta de Ghostwood e faz parte de uma rede de tubos de lava conectados a vulcões dormentes. Quem gravou o petroglifo, assim como os desenhos que parecem um mapa, foi uma tribo nativa americana que dizia que havia mensagens lá deixadas do além.
Só em inícios do século XIX é que essa gruta foi descoberta por um colono chamado Meriwether Lewis, que viajou até à floresta com uma trupe, seguindo um mapa fornecido por um nativo americano chamado Twisted Hair. E esse senhor afirmava que ali residia uma tribo de homens brancos e altos. Ele recebeu deles um anel que tem o tal símbolo do petroglifo que, no episódio passado, tu, Cláudio, disseste que fazia lembrar as montanhas Twin Peaks e eu achei que fazia lembrar uma coruja a voar, só que em traços minimalistas. Quando Lewis perguntou ao Twisted Hair mais informações sobre o anel, ele não foi muito claro e disse que tinha a ver com uma coruja e um mundo espiritual que esses homens brancos adoravam. Deixou-o levar o anel na sua missão, mas aconselhou-o a não colocar. Quando o colono e a sua trupe foram então à cave da coruja, seguiu-se um episódio alucinatório do qual nem Lewis nem os seus companheiros se conseguiram lembrar completamente. O que é interessante aqui nesta mitologia é que Meriwether Lewis foi uma pessoa que existiu mesmo, um homem maçom que foi governador do Louisiana, cuja morte ainda hoje é um mistério sobre se foi suicídio ou assassinato. Este Meriwether Lewis pertence à expedição Carolyn Lewis? É este? Não faço ideia. A minha pesquisa não foi a esse nível de profundidade. Porque para ser no século XIX houve uma expedição de colonos que vai, já não me lembro, a mandado de um presidente qualquer dos Estados Unidos, e que a expedição é feita de uma ponta dos Estados Unidos à outra, e pelo caminho eles vão conhecendo alguns nativo-americanos. E é engraçado ver que isto na realidade está tudo interligado. Sim, não sabia que eles, quando fizeram realmente esta parte da gruta, se tinham inspirado também na história dos Estados Unidos, ao fim e ao cabo. Uma coisa que eu tenho estado a reparar quando olho para coisas relacionadas com a série, e também ao ver este livro, A História Secreta de Twin Peaks, é que esta série tenta ser mais do que um programa de televisão ao conectar-se com aspectos da história dos Estados Unidos e também diversas conspirações que existiram. E fazer de nós, no fundo, uma espécie de agentes do FBI que estamos a pesquisar coisas, que estamos a unir pontos. Mas é que há realmente também um mistério qualquer. Tu falaste no mistério da morte do Lewis, mas eu lembro-me que também esta própria expedição, ela, na teoria, há teorias da conspiração que ela existe porque eles estão à procura de algum tesouro que eu já não me lembro o que é que era. Mas sei que havia assim uma cena qualquer e havia uma relação do Clark e do Lewis com a parte da maçonaria e que eles teriam sido enviados por algum motivo, que agora também já não me recordo. Mas continuando, isto são tudo fun facts ao mesmo tempo. Pois é. E no fundo, estarmos a fazer este podcast é também um exercício de investigação. Exato. De recordar também que num dos episódios anteriores, o próprio Rock, sendo nativo-americano, referiu que na sua infância costumava brincar na Gruta da Coruja. Podemos mais ou menos descrever os símbolos que estão na imagem gravada que o Major Briggs, o Truman e o Cooper estão a analisar. Então nós vemos dois humanos, um alto e outro baixo, que podemos assumir como sendo o gigante e o homem do outro lugar que aparecem nas visões de Dale Cooper. Duas montanhas, que será o Twin Peaks, uma cascata, que será a que vemos ao pé do hotel The Great Northern, um lago, onde apareceu Laura Palmer embrulhada em plástico, muitos círculos, um representando o Sol e o outro a Lua, um círculo de árvores à volta de um mini lago preto, uma fogueira com o tal símbolo do petroglifo em cima e pronto. E também temos uma espécie de um 4 e de um H. Existem outros elementos que vão sendo também pontuados nestas gravuras. E que são muito importantes, sobretudo esse 4 e esse H. Voltando à série, e ao que o Harry e o Cooper foram tentar saber com o Major Briggs. Ele mostra imagens de arquivo onde vemos Earl a falar de Dugpas, ou Ducpas, não sei como é que eu hei de referir, pronunciar esta também palavra. E estas entidades consistem em magos ou feiticeiros malignos que cultivam o mal gratuitamente.
sendo que isso lhes dá acesso a um lugar secreto e tangível de grande poder conhecido como a Loja Negra. Como isto me cheirou às coisas relacionadas com a teosofia, que já falámos ao longo dos nossos episódios, fui pesquisar o que são Drukpas. Tradicionalmente, um Drukpa refere-se aos membros da linhagem Drukpa Kagyu, um importante ramo do budismo tibetano, particularmente influente no Butão. A linhagem Drukpa Kagyu é um ramo importante da escola Kagyu do budismo tibetano, em que precisamente o nome Kagyu significa dragão. Os seus ensinamentos visam a realização direta da natureza da mente e as suas freiras, inclusive, praticam Kung Fu como forma de empoderamento feminino. Contudo, esta escola tem sido alvo de controvérsia, sendo que em 2009 um dos líderes foi acusado de agressões sexuais pelas suas seguidoras. O termo Drukpa foi adotado nas tradições esotéricas ocidentais pela grande importadora e fundadora da teosofia, Helena Blavatsky. Neste contexto, os Drukpas são feiticeiros ou praticantes de magia negra com foco em práticas tântricas do caminho da mão esquerda. Neste contexto de grupos envolvidos com o ocultismo e a magia cerimonial, no seio das tradições esotéricas ocidentais, o caminho da mão esquerda é associado a propósitos autocentrados e moralmente dúbios, enquanto que o da mão direita é associado a objetivos altruístas ou virtuosos. E é aqui que chegamos ao ponto de convergência das abordagens espirituais que já fizemos neste podcast, nomeadamente entre o budismo tibetano e a teosofia, assim como com a ascensão da besta, muito referida na primeira temporada deste podcast, e a sua correlação com o nazismo. A teoria da Terra Oca está muito presente na mitologia nórdica, onde através das raízes da árvore da vida se acede a um local de grande poder onde governam os mestres que ascenderam. Nos episódios 8 e 9 desta temporada, quando estamos a descobrir quem e o que é que matou a Laura Palmer, temos um gigante a ficar com o anel de Cooper e ficamos a saber que anéis, no geral, têm um símbolo no mundo de Twin Peaks. A esse propósito, falámos do Anel dos Nibelungos, que é um tema da mitologia nórdica, onde, à semelhança dos Senhores dos Anéis, há um anel forjado por anões que dá um imenso poder e maldição a quem o usa. Vimos também nos episódios passados que o conceito de Terra Oca é também explorado na teosofia através do conceito de Agartha, onde há um povo que ascendeu e que reside numa espécie de umbigo do mundo dentro das montanhas do Tibete. Conceito esse que teve inspiração no reino de Shambhala da crença budista. Além disso, é um facto histórico que durante o Terceiro Reich houve expedições ao Tibete, sendo que se depreende que está na procura deste vasto local de poder. O nazismo prende-se com muitas teorias de ocultismo e tradições mitológicas de origem nórdica e germânica, sendo que o arianismo e o racismo que advém dessa fase negra da história da humanidade e que infelizmente está a ameaçar voltar através de vendedores de banha da cobra e teorias da conspiração, prende-se mesmo com a ideia literal de que os alemães são os descendentes destes mestres que ascenderam e que a dita perfeição foi perdida através de se terem misturado com outros povos. Ufa! É intenso. É muito intenso. Mas muito interessante. Sim, e acho que é por isso que não sei, que esta série tem seduzido tanta gente. Sim. E eu tenho visto ao longo destes tempos, estou a ficar cada vez mais seduzido pela série. Sim. A série tem despertado em mim muita curiosidade. Então, voltando de novo à série, não é? Que é para isto que cá estamos, o Cooper percebe que a verdadeira motivação do Windham Earle para vir a Twin Peaks é encontrar a Loja Negra e que o petroglifo da Gruta da Coruja tem uma espécie de ligação com a dita loja. Entretanto, Windham está a escutar a conversa através do bonsai que tinha sido enviado para a esquadra e que todos pensaram que era um presente da Josie Packard. Perante isto, ele planeia raptar o Major Briggs. Earl continua a falar ao Leo Johnson, que está lá preso com ele, preso por ele. Exato. Sobre os Drukpas e que um dos caminhos para chegar à Loja Negra tem sido fazer o mal sem qualquer razão, enquanto este último limpa uma serra de bancada. Este último, o Leo. O Leo repara em Shelley numa das cartas de rainha,
lá pendurada lá na cabana e de repente nem parece. Ele transforma-se, o Leo, nem parece o indivíduo que batia na esposa e que a tentou matar. Fica muito preocupado com o seu bem-estar e chega a roubar o comando de choques da sua coleira para se poder libertar de Earl. Quer dizer, ainda bem que ele se preocupa, mas isto não tem nada a ver com a personagem. Não, mas pode ter sido também o facto dele agora ser vítima de uma violência constante, de lhe ter aberto os olhos para a sua própria realidade. É possível. Eu nesta cena, como tu disseste, ele rouba o comando dos choques e vês que é, como tu estavas a dizer, para ele se poder libertar do Earl, mas eu não percebi uma cena. Ou seja, eu não percebi totalmente a cena, porque ele está com o comando na mão, ele tem a coleira de choques à volta dele e ele carrega no botão. Porquê? Isto só pode ser um trauma, ou seja, ele nem sequer está com a inteligência toda. Para perceber, mas o Windham Earl, ele tem outra coleira ao lado dele, agarrado, em que ele está a agarrar, e não percebo se havia duas coleiras e o Leo pensa que aquele botão é de tal que está ao lado do Earl e quando ele agarra seria para lhe dar o choque. Não percebi muito bem esta cena, sou honesto. Sim, olha, tu estás-te a lembrar da cena melhor que eu, para ser honesta. Mas muito possivelmente o Windham Earl sabia que... Sim, claramente o Windham Earl, quando ele deixa o comando em cima dos papéis ou em cima da mesa, é com o objetivo do Bob e do Leo o agarrar. A minha questão é só, uma vez que o Leo tem a coleira com ele, porque é que ele carrega no botão? Mas eu acho que pode ser essa relação dele ter outra coleira e dele achar que era da outra. Sim, muito possivelmente. E lá está. E o sucedido, quando ele prega choques a si mesmo, foi mais entretenimento para o sádico Windham Earl, não é? É isso. Mais tarde, o Cooper encontra-se com a Shelley, Audrey e Donna para falar sobre o poema que lhes foi dado por Earl e sobre quaisquer encontros estranhos que tenham tido com ele. Depois de terem partilhado informações, ele diz-lhes para se apresentarem no xerife, na esquadra de xerife, 2 vezes por dia e dar-lhes orientações para a sua segurança. Depois, quando Cooper, Truman e Andy estão depois a analisar as gravuras encontradas na Gruta da Coruja, eles começam a perguntar-se onde é que o Major Briggs estará, não é? Onde é que ele anda? E só mesmo para recordar, essas gravuras foram encontradas acidentalmente por Andy quando ele colocou a picareta. Isto foi quando fizeram uma expedição nos episódios anteriores, não é? À gruta. Ele colocou a picareta sobre o petroglifo da coruja, que depois abriu, dando depois acesso a estas gravuras mais complexas. E eu estou a fazer esta à parte porque o Andy, na sua inocência, ele é uma personagem muito mais importante do que parece. É exato, eles contam, mesmo nesta cena, quando eles estão a tentar perceber o que é, temos um Andy muito insistente a tentar falar e ninguém lhe liga, que é um problema. Pois é. Depois de notarem, depois de sentirem a falta do Major Briggs, o Truman pede que Andy ligue à esposa do Major. A cena corta para o Major Briggs a vaguear pela floresta até encontrar 2 homens num fato de cavalo que brandem uma arma de dardos e depois incapacitam-no. Aquilo parecia um episódio de Monty Python. Exato. O Earl revela-se assim como um cavalo a rir e sabemos que o Leo também lá está, pois é referido por Earl como sendo a parte de trás do cavalo. Pronto, isto para além de Monty Python também parece um episódio sádico da Rua César. Já na sua cabana, o Windham Earl interroga o Major Briggs sobre a Gruta da Coruja, mas o Major afirma que não está em condições de lhe dar as respostas que ele procura. Então ele injeta-lhe uma espécie de soro da verdade, fazendo com que o Briggs admita que viu um petroglifo num sonho durante o seu desaparecimento. Ele depois começa a dizer algumas palavras assim muito evocativas e uma das expressões que ele diz é o Major Briggs diz: há um tempo em que Júpiter e Saturno se vão encontrar e depois eles irão recebê-lo.
Ele então pronuncia algumas palavras imperceptíveis como se fosse um disco invertido. Depois, inspirado pelo sucedido, Windham Earle vai para o seu computador e cruza os desenhos com o mapa de Twin Peaks e chega à conclusão que esses mesmos desenhos gravados na rocha que estávamos a analisar no início consistem num mapa para a Loja Negra. Mais tarde, numa zona mais remota da floresta de Ghostwood, que é precisamente um círculo de árvores à volta de um mini lago preto, uma luz aparece e Bob sai para a área aberta, enquanto um reflexo no chão à sua frente revela cortinas vermelhas, tal e qual como no primeiro sonho de Cooper, quando ele está numa sala de espera de cortinas vermelhas e chão preto e branco em zigue-zague, e o homem do outro lugar, com o seu smoking vermelho, dança. No dia seguinte, vemos Leo Johnson e Major Briggs acorrentados na cabana. Num gesto muito fora daquilo a que nos habituamos a ver de Leo, ele consegue encontrar uma chave e, após perceber que não abre as suas amarras, acaba por verificar que abre sim as do Major Briggs e pede para ele ir salvar a Shelley. Mais tarde, Windham Earle chega e descobre que o Briggs desapareceu. Para se vingar, ele olha ameaçadoramente para Leo enquanto segura um saco de serrapilheira e diz que tem um novo jogo para ele. Paralelamente, na esquadra de Twin Peaks, Andy analisa as gravuras encontradas na Gruta da Coruja. Cooper diz a Harry que acredita que Earle tem Briggs como alvo e que as condições misteriosas da morte de Josie devem ser consideradas neste contexto. Exatamente como estavas a dizer há pouco, não é? Sobre o Andy estar a avaliar as gravuras e a tentar perceber o que é que elas significavam. Pronto. O Cooper, estavas a falar sobre o Cooper pedir desculpas a Truman por não lhe ter dito antes algumas coisas sobre a morte da Josie. Exatamente. E depois partilha que viu Bob logo após a Josie ter morrido, acreditando que ele se tinha alimentado do medo de Josie e pronto, e esse alimentar é que a levou à sua morte, uma espécie de relação vampírica. Tendo ouvido isto através do bonsai que foi colocado na esquadra, o Earle tem uma epifania, percebendo que o medo é a chave para conseguir entrar na Loja Negra. Eis que depois parte, deixando uma gaiola de tarântulas por cima da cabeça de Leo, pronta para cair se ele soltar uma corda que tem entre os dentes. Isto, ele está preso, naturalmente. Mais tarde, vemos Major Briggs a cambalear de volta para a civilização, sendo que encontra o Hawk pelo caminho, que o leva de volta à esquadra. Ainda sob a influência de haloperidol, o Major, que é o soro da verdade, o Major fala de forma incoerente para Cooper e Truman. Entretanto, Andy tem inspiração de voltar a observar os símbolos do mapa e tem uma epifania sobre o petroglifo que pode ter a ver com o Clube 4H, mas este lapso faz com que seja ignorado. Cooper aponta posições planetárias registadas, já que a conjunção entre Júpiter e Saturno é a chave para a abertura da Loja Negra. E estão lá os símbolos astrológicos destes planetas, que são precisamente o 4 e o H. Harry pede esclarecimentos. Então, Cooper explica que, historicamente, quando esses dois planetas estão em conjunção, há enormes mudanças de poder e fortuna. Isso indica o potencial para mudanças explosivas, tanto boas quanto más. Isto deve ser a época que estamos a atravessar neste momento. Na nossa história, só pode. Harry pergunta quando será a próxima conjunção. Cooper consulta outro livro e descobre que será de janeiro a junho, que é quando a porta da Loja Negra estará aberta. O Major Briggs de repente grita: "Protejam a rainha!" Cooper percebe que, se o mapa lhes diz quando, também deve dizer onde. Briggs então diz: "O medo e o amor abrem as portas." Cooper deduz que o medo deve abrir a Loja Negra e o amor abre a branca. A seguir, o Andy derruba sem querer o bonsai, levando-os a descobrir que Windham Earle o estava a espiar. Perante esta descoberta, Cooper e Truman saem da esquadra disparados, ignorando o apelo de Andy para que o ouçam. Pronto, lá está. O Andy é uma espécie de Forrest Gump, ou seja, é o espírito americano sensível, inocente, obedece a ordens sim, mas que não quer mal. Mas é uma espécie de América perdida, na minha opinião. É sim.
E muito ignorado pelos outros e por toda a gente. Mas eu acho que o Andy vai ficar bem no final. Ou não? Eu acho que sim. E mudando para um assunto mais agradável, não é? Sobre ficar bem e prazer na vida. Pronto. Tudo o que significa relacionamentos emocionais e também prazer de viver tem dado que pensar em Twin Peaks. A dona está no sótão da sua casa a examinar a sua certidão de nascimento e vê que nela não consta nenhum pai. Eu lamento, tenho que fazer aqui um apa. Força. Então nós temos o seu doutor, que eu não me lembro do nome dele, o Dr. Hayward, que é o pai da dona. Eu também não me lembro do primeiro nome dele. Pronto, também não interessa, mas que o senhor é juiz, não era juiz, mas pronto, ele é médico, parteiro, canalizador, o homem fazia tudo. E por amor de Deus, então... Não mas faz ele também bebés? não é só isso, ele até pode fazer bebés, mas quer dizer, ele também não é notário, não podia ter posto o nome no registro civil. Pá, só eu que achei aquilo estúpido. Pensei, que estupidez, então, mas o homem consegue fazer tudo, está em todo o lado e depois não se consegue pôr numa porcaria num papel. Olha que realmente, pronto, não percebi essa. Continuando. Mas acho que é uma parte extremamente inteligente e certeiro. Paralelamente, o Dr. Hayward, o pai dela, não é? Pai! Vamos dizer pai. Que pelo visto nem sequer está legalizado nesse sentido. Está no hotel da Great Northern a fazer um exame a Ben. Ele diz-lhe para ficar longe de Eileen, a mãe da dona. Mas Ben insiste em fazer o que ele acredita ser a coisa certa. Mas não ficamos a saber que coisa é essa. Calculamos, obviamente, mas pronto. A Lucy diz a Andy que irá escolher o pai do seu filho no dia seguinte, o que ele leva com tranquilidade, sendo que até lhe dá dicas para o discurso que fará no concurso de Miss Twin Peaks. Pronto, isto parece quase um concurso de quem vai ser o pai da criança. Mas é igual. Eu na minha cabeça só havia música. Mas quem será? O pai da criança. Isto é lindo. E depois também achei fantástico que a Lucy agora decidiu entrar no concurso de Twin Peaks, da Miss Twin Peaks. Pois. E é tudo fantástico. Estão todas a entrar. Eu só espero que aquela minha senhora que é assim mais dura, que apareceu nos episódios anteriores, vestida com aqueles muitos folhos no Grand Northern Hotel, que também vai participar. Estou muito curioso para ver quem é que são todas as candidatas. A partir do momento em que a Lucy entra, eu agora quero ver quem é que são todas as candidatas. Isso foi muito bem lembrado. Há uma sessão de terapia familiar com o Dr. Lawrence Jacobi em casa de Ed Hurley e, pelos vistos, isto envolve Nadine a fazer uma apresentação em slide de fotografias dos seus campeonatos de luta e essa apresentação é feita ao Mike, ao Ed e à Norma. O Dr. Jacobi então assume o controle da reunião organizada para discutir o divórcio ou separação pedida a cada um que partilhe os seus sentimentos sobre o ocorrido. O Ed revela a Nadine que ele e Norma planeiam casar, o que faz com que Nadine, num acesso súbito de ciúmes, diga que ela e Miguel Nelson estão a pensar fazer o mesmo, enquanto aperta com raiva a mão do jovem amado. E não me lembro se é direita ou esquerda. Acho que é esquerda. Esquerda. Acho, não tenho a certeza. Nós vimos há pouco que no seio das tradições esotéricas ocidentais, caminho da mão esquerda é associado a propósitos autocentrados e moralmente dúbios. E o da mão direita é associado a objetivos mais santos. Há momentos no episódio 20 em que vemos 3 pessoas com a mão direita a tremer, a propósito de nada, e que isso lhes dá um ar de medo. Vemos no restaurante da Balar uma senhora a deliciar-se com uma fatia das famosas tartes de cereja e que mal consegue levar o garfo à boca com a tremura que lhe dá. E já aqui falamos que os americanos utilizam a palavra tarte para significar, não é? Para se referir à genitália feminina. A segunda pessoa de mão a tremer é Dale Cooper, quando faz um desabafo muito bonito a Harry Truman sobre os seus sentimentos por Annie. Isso não o impede de, mais tarde, ele ir ao restaurante falar com Annie, e ter a conversa mais genuína, fofa, esclarecida e inspirada sobre os sentimentos iniciais de atração.
Isto culmina com ambos a confessarem que têm pensado muito um no outro e o Cooper a oferecer-se para a levar a dançar mais tarde. Dão um beijo e derrubam acidentalmente uma pilha de pratos e a forma como os pratos são filmados dá um ar de mau augúrio. Eu só quero dizer que nesta cena o Cooper dá um beijo à Annie, mas ele beija-lhe a parte do queixo. Nota-se claramente que aquilo não é um beijo, foi no queixo. Achei mal. Eu acho que a atriz que faz de Donna, que na altura estava a namorar com... pode ter sido isso. Pois. E houve ali o facto de Annie existir e o facto de ele não se terem sequer envolvido com a Audrey foi devido à ciumeira da atriz. Pode ter sido isso. Porque notas claramente que ele está-lhe a beijar a parte do queixo. E é assim uma cena um bocado estranha, porque eles aproximam demasiado a câmara e aquilo nota-se demasiado. Pois. Eu acho que já há algum tempo que os atores decidiram abandonar a cena do beijo técnico, porque fica muito artificial. Faz-se de noite e eles lá se encontram no bar Roadhouse, que é a instalação multiusos de Twin Peaks. Roadhouse! Cada vez que esse nome só me lembro Também disso. eu. Roadhouse! Do filme. Tendo sido um tribunal, local de invocação de espíritos, sala de concertos, nessa noite estão a instalar o palco para o concurso da Miss Twin Peaks. Cooper consegue convencer Annie a dançar e quando estão juntos ele é sexualmente sedutor, sem faltar ao respeito, dizendo que gosta da sensação do corpo dela e ela corresponde-lhe dizendo que quer mais do que os beijos dele. Mas antes que algo mais aconteça, eles são interrompidos pelo presidente da Câmara, Milford, que vem falar do concurso e que tem a esposa do seu falecido irmão, que é a Lana, e que é agora também sua namorada, a concorrer e a querer ganhar a todo o custo. Neste contexto, a Annie comunica a Cooper que decidiu entrar no concurso Miss Twin Peaks para ganhar a bolsa de estudo e conhecer o mundo. Só que logo após este momento, o gigante aparece a Cooper a agitar os braços com um ar de pânico e a dizer não, mas não se ouve o som. Percebe-se que seria o som que estaria a sair da sua boca. No dia seguinte, e no final de mais um dia cheio, Cooper está no seu quarto a fazer uma gravação para Diane depois de meditar, atualizando-a sobre o progresso do caso. Annie chega então para pedir ajuda para o seu discurso para o concurso e que o tema será a proteção do meio ambiente. Já sabemos o que Annie e Cooper querem, portanto tudo isto termina com eles a praticar o coito. Daqui a pouco vamos saber quem é a terceira pessoa que está com a mão a tremer, mas antes não pude deixar de reparar que no duo amoroso Audrey John Justice Wheeler, o John voltou a ser chamado de Jack à semelhança do falecido presidente John F. Kennedy, mas literalmente por toda a gente. Então o Jack, como teve a triste notícia de que um amigo e parceiro de negócios foi assassinado, vai ter de deixar Twin Peaks e ir para o Brasil. Comunica esse facto a Ben e ele anda doido à procura da Audrey para o dizer. Eles desencontram-se porque ela, assim que chegou da sua viagem de negócios em Seattle, nada mal para uma miúda de 18 anos, teve que ir à esquadra ouvir falar do perigo que Windham Earl representa. Como não a encontra, Jack pede a Ben que entregue uma carta a Audrey. Quando ela regressa ao hotel, vai ao escritório do pai e pergunta por Jack, mas Ben diz-lhe que sente que a campanha Stop Ghostwood precisa de um porta-voz e por isso tenta influenciá-la a participar no concurso Miss Twin Peaks. Audrey finalmente consegue a atenção de Ben sobre Jack. Ele diz-lhe que ele se foi embora e ela sai derrompante para o procurar. No lobby do hotel está Pete Martell, que afirma ver o rosto de Josie Packard por cima da lareira. Quer dizer, eu não sei se... Ela estava numa mesa de cabeceira, não é? Exato, se calhar eles usaram uma mesa de cabeceira para fazer a lareira. O fogo da lareira. Sim, ou então ela consegue saltar entre elementos. Não sei. Quando vê Audrey, ele olha para ela com um ar rebarbado. A sério, detesto. Ela não o nota e aproveita o cumprimento para pedir que ele a leve ao aeroporto, pois o Jack deve ter-lhe dado a indicação das horas de partida. Não, porque também o Ben diz-lhe que ele partiu e que está a caminho do aeroporto e que o avião é dentro em breve. Ok, pois foi. Obrigada. O que acontece de seguida é bastante novelesco. Pouco antes de Jack se preparar para a descolagem a pilotar o seu jato privado, Audrey consegue pará-lo.
Eles expressam o amor que sentem um pelo outro e Jack afirma que tem de partir, mas não sabe se voltará. Isto irrita-me um bocadinho porque faz um bocado lembrar a Donna Sim, opa, foi e o exatamente James. a mesma coisa que eu pensei. O James, pronto, já desapareceu da série Sim. há algum tempo. Mas é ipsis verbis a mesma, peço desculpa pela expressão, merda. Pois. Porque é ai, tenho que me ir embora. E a outra, não vais. Ai, mas tenho que ir. Ai, está bem, vai. Mas antes de ires... Peço novamente desculpa pela expressão. Vamos dar uma. Ai, sim. Ai, não, aqui. Aqui. Sim. O teu jato é teu, não é? É teu. Pode ser lá dentro. Ai, está bem. Epá, pronto. Basicamente foi isto. Depois foi. Mas o Pete fica comovido com a cena, fica com os olhos cheios de lágrimas. E depois, O Pete é o pior nesta cena. e a sua mão começa a tremer. Pois, porque a mão começa a tremer A mão e o direita. Pete, na realidade, é um voyeur. Pois Porque é. ele fica lá, pai, umas 3 horas à espera que aquilo acabe. Quantas Pois vezes é. é que ele olhou para dentro do jato? Pois! E depois a mão a tremer poderia ajudar alguma coisa. não é? Exato. Ai. Mas sim, eu acho que ele depois começa a projetar aquilo que ele sentia pela Josie para a Audrey. Provavelmente, porque ele até a quer levar à pesca e tudo, Aham. quando ela tem o coração partido. Sim, é porque ele fica lá à espera até ser lusco-fusco, adormece e isso tudo. E ele reconforta, enfim. E ele, como tu disseste, ele diz que ir à pesca é uma cura para o coração partido e tal. E fica ali uma ideia de predador sexual armado em tio simpático e familiar. Essa é a segunda parte. A Audrey não tem menos... A Audrey, que idade é que a Audrey tem? Já tem 18 anos. O Jack é muito mais velho. Voltamos a ter uma relação de um homem muito mais velho com uma mulher, com uma rapariga muito mais nova. Sim, ele deve ter para aí uns 30 ou 35 anos. O Cooper soube há pouco tempo, porque fui pesquisar, tem 35 anos na série, apesar do ator ser mais novo Ok. que 35. Já no hotel, Audrey senta-se perto da lareira no escritório do pai, quando este entra com vários textos religiosos querendo encontrar o verdadeiro significado do bem. Em relação a Jack, ele garante-lhe que o tempo cura todas as feridas e que, se Jack prometeu voltar, ele voltaria. Sobre a sua viagem a Seattle, ela diz-lhe que os Packard estão a usar o Twin Peaks Saving and Loan, o banco, é um banco, não é? Para desviar dinheiro para o projeto de desenvolvimento Ghostwood. Ben pergunta-lhe novamente sobre o concurso Miss Twin Peaks, querendo que ela entre. Ela recusa, mas ele insiste que ela faça um discurso, que é o que ela vai fazer. Há aqui outro mistério pendente, que é a herança de Josie e Thomas Eckert, que se trata de uma caixa. E essa caixa é um puzzle. É a Catherine que a tem e ela mostra a Andrew Packard, o suposto falecido marido da Josie, mas que afinal não está assim tão falecido. E que na realidade está vivo. Sim, já, e pronto, e que foi o que desencadeou a morte toda da Josie. E isto para ver se ele consegue abrir uma das camadas desse puzzle de caixas. Ele eventualmente consegue e depois maga outra com um rolo da massa, revelando uma caixa metálica. Andrew, Pete e Catherine continuam a lutar para abrir. Frustrado, o Andrew Eu só saca- quero dizer uma coisa, espera. Porque eles tentam abrir uma caixa de metal esmagando-a com... um rolo de massa. O rolo de massa não, a de metal é revelada pelo rolo de massa. Uhum. A outra, eles É um têm... revólver. Não, eles têm primeiro, mas aquilo não é um torno, mas é daquelas coisas para agarrar metal, madeiras que se utilizam muito nas oficinas, que tens aquilo é metálico e tens uma alavanca num lado que faz com que aquilo vá fechando para apertar mais, para arrebentar. E aí o Pete e o Andrew tentam apertar aquilo mais de forma a arrebentar a caixa e a caixa de metal não rebenta. E como tu próprio agora estavas a dizer, com um tiro a caixa abre-se. Não faz sentido, de facto. Pronto. Não faz sentido nenhum. É um bocado, se calhar, isto não é nenhuma metáfora, isto é só cenas de enredo, nem tudo há de ser uma metáfora. Sim.
Mas pronto, o que eles acabam por encontrar é uma chave de um cofre. A Catherine pega na chave e coloca num sítio ideal para esconder, que é um recipiente de bolo. Mas é que não é para esconder, que isto aqui também achei extremamente interessante. A Catherine tem tão pouca confiança no próprio irmão e no próprio marido que ela diz: vamos colocar a chave num sítio em que todos nós a consigamos ver. Para ela saber que se alguém levasse a chave tinha de ser um dos três. Pois. Olha que raio de família é que isto é, claro, ele também fingiu estar morto durante um monte de tempo. Mas Pois. isto, quer dizer, é aqui uma confiança muito, muito particular. Pois é. Mudando agora de tema. Sim, é uma espécie de esconder à vista de todos, não é? Sim. Vamos para as nossas cenas finais e para o cerne Da questão. o concurso Miss Twin Peaks. O organizador do concurso tenta ensinar uma dança da natureza às concorrentes, enquanto admira o decote de uma das mulheres. Por acaso reconheceste alguma? Aquelas dos vestidos antigos não estavam Não. Reconheci, claro. Então, as que eu reconheci foi a Lucy, porque aqui a Audrey também já está. Temos a Lucy, a Audrey, a Donna, a Annie, temos a Nadine. E acho que das que reconheci foram estas 5. Sim. Não sei se me estou a esquecer de mais alguma. Há lá outras pessoas, não personagens, mas há lá outras raparigas que eu não reconheci de lado nenhum. Mas não achei... havia nenhuma mulher madura que tivesse usado vestidos antigos. Não. Nada disso. O que me questionou foi só uma coisa. Também nós estamos isto são os 20 anos da Miss Twin Peaks, faz 20 anos desde que a Norma ganhou o concurso, e toda esta série começa porque há uma jovem que foi assassinada, a Laura Palmer. Uma das primeiras cenas da primeira temporada é uma sala cheia de raparigas, em que uma delas até chora porque era muito próxima da Laura Palmer, quando nós sabemos que ela não o é. E na realidade não temos lá ninguém de raparigas dessas. É tudo unicamente as personagens principais. Pois é. Achei isto um bocado... Nenhuma jovens da escola, não é? Exato. Acho que não era só raparigas, era a turma. Era a turma, tinha lá uma turma, sim, mas ninguém daí aparece. Parece que só aquelas mulheres aqui existem, aquelas personagens. Continuando. A Lucy questiona a dança. Porque, pronto, era uma dança mesmo para rebarbar quem gostasse de ver. Entretanto, os jurados discutem as qualidades que exemplificam a Miss Twin Peaks. O presidente da Câmara, Milford, afirma beleza e poder. O Dick Tremaine afirma elegância, sofisticação e educação. E a Norma afirma originalidade. Ela vai fazer as folhas de pontuação e a Lana, como já falámos, agora é a namorada do presidente da Câmara, leva o Dick Tremaine para a arrecadação para que ele a ajude a encontrar algo. E depois ela o seduz para ver se ele vota nela para ganhar o concurso. Seduz é relativo, ela agarra é muito mais do que na sedução. Sim. Ou seja, uma sedução muito proativa. Exato. Vestida para o concurso Miss Twin Peaks, Donna desce as escadas na sua casa e exige saber a associação da sua mãe com o Ben Horn. O que raio é que é aquilo? Os seus pais perguntam se ela quer ler o discurso que vai fazer, mas ela diz apenas que quer saber a verdade sobre o que se passa entre a sua mãe e o Ben Horn. Como eles hesitam em dizer-lhe, ela vira-lhes as costas, mas não sem antes lhes dizer que vai perguntar diretamente ao Ben o que se passa. No bar da Roadhouse, o concurso começa e as concorrentes já estão a dançar a coreografia. Lucy começa a secção de talentos do espetáculo com uma performance de dança própria. E acho que está espetacular. Bobby olha para a multidão e vê a mulher do tronco, mas a seguir vê outra mulher do tronco nos bastidores. Ele olha de novo para a multidão perto do balcão do bar e vê que a mulher do tronco, a primeira que ele viu, desapareceu. Ele vai ter com a que está nos bastidores e é atacado por ela, que o deixa desmaiado, revelando que esta segunda senhora do tronco, eu disse mulher do tronco, que estranho. Eu queria dizer senhora do tronco, porque ela é de facto uma senhora. Exato. É, na verdade, Wyndham Earl. Bem, aqui neste caso não era uma senhora, era Wyndham Earl. Lucy termina a sua dança quando Cooper e Truman chegam pouco antes de Lana fazer uma dança de
um jazz exótico de construção. Ou lá o que era aquilo. Dança do ventre, quase. Pois, mas ali com uns elementos estranhos quaisquer. Andy chega para falar com o agente Cooper, mas é distraído pela atuação de Lana, tal como a maioria dos homens presentes. O que eu não percebo porquê, mas está tudo bem. Mas eu acho isso continuamos com aquela velha questão, se a Lana é algum tipo de entidade, ou se tem algum tipo de resquícios de uma entidade, como sereia ou como uma sucubus, que tenha alguma relação direta com os homens, porque todos os homens se apaixonam por ela assim muito rapidamente. Pois é. E depois dizem que ela é uma espécie também de ninfomaníaca, o que ajuda a subir a temperatura da sala. Audrey faz o seu discurso e Donna aborda Ben nos bastidores, perguntando-lhe sobre a sua associação com a sua mãe. Ele afirma que há uma melhor forma de agir em um lugar para trazer a informação à luz, querendo fazer a coisa certa. Ela foge ao perceber a probabilidade dele ser o seu pai. Annie faz o seu discurso, que comove o público e os jurados, exceto o presidente Milford, porque ele está comovido pelo ventre da Lana. E depois vemos Windham Earl a espreitar por cima do palco. A votação começa e Lucy puxa Andy e Dick para o lado para lhes dizer que ela escolheu Andy para ser o pai do seu filho. Foi uma boa escolha. Foi sim, senhor. E isto independentemente de quem seja o seu responsável biológico. O Dick Tremaine muito levemente dá-lhe os parabéns e vai fazer o seu voto. E para a irritação de Lucy, Andy vai a correr procurar o agente Cooper. Depois dos votos serem contados, o Dr. Hayward anuncia Annie como a vencedora do concurso. Cooper fica chocado e perturbado com a notícia. Dick Tremaine justificou não ter dado o seu voto a Lana pelo discurso de Annie ter sido tão comovente. O Dr. Hayward, que para além de médico legista, parteiro e tantas outras coisas mais, agora também é apresentador de concursos de beleza, leva a Annie para o palco para o discurso de aceitação. É precisamente nesse momento que Windham Earl apaga as luzes, depois liga um efeito de luzes a pescar, o estromboscópio, acho que é assim que se chama, não é? Ao mesmo tempo que ativa bombas de fumo. No caos, Nadine é atingida na cabeça por um saco de areia e Windham Earl consegue raptar Annie. Quando as luzes são acesas novamente, Andy finalmente encontra Cooper e diz-lhe que as gravuras não são um puzzle, mas sim um mapa. Embora um bocado tarde, Cooper chegou à mesma conclusão que Windham Earl, graças ao Andy. Que viagem! Ufa! O que é que vai acontecer no próximo episódio? Porque a questão é, com esta narrativa toda, o último episódio tem que nos revelar muitas coisas. Estou muito curioso para saber. Ou não? Quer dizer, acho que o David Lynch brinca um bocado connosco. Acho que por opção do Mark Frost iria ser assim uma coisa misteriosa, não revelaria tudo, mas seria o suficiente. Mas cá para mim, acho que vai ser muito interessante, mas vai nos deixar um bocadinho frustrados, daquilo que me parece. Temos que ver o episódio. Mas até lá não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.